Eu estou como se estivesse num navio, mas na verdade eu estou na casa de um ex-marinheiro, na verdade um mergulhador da marinha. Esse acessório aqui, ó, já diz tudo. Vamos conhecer muitas histórias desse marinheiro. Tem quadros espalhados, relíquias de um navio. E por isso eu vim aqui conversar com um mergulhador da Marinha, que foi por mais ou menos 17 anos, que é o Roberto Ferreira da Silva. Obrigada, Roberto, por me receber aqui. Um prazer, um carioca. Encontrei outro carioca aqui no Espírito Santo. Agora eu já capixabei. Eu também já capixabei. Que se dedicou à Marinha por 36 anos, foi mergulhador por 17. Mais ou menos. Por mais ou menos esse tempo. E tinha um prazer, quando eu olho aqui esses adornos, nesse espaço aqui na sua casa, eu percebo assim, tinha um prazer em ser mergulhador, tinha um prazer... Muito grande. Em servir a Marinha, porque eu vejo até hoje esses jovens, não tem nem prazer em servir, né? Como é que foi isso para você? Foi uma escolha? Foi uma opção? Foi. Mas a minha família é de militares. Meu pai era da Força Aérea. Começou a vida dele, a carreira dele no Exército, numa época que nem Força Aérea existia, ele era cadete aviador do Exército. Depois ele foi para a Força Aérea, depois eu resolvi, por coisas da vida, né, entrar para a Marinha. Fiquei na Marinha por 36 anos, fui muito feliz. E agora estou aposentado, tenho cara de marinheiro velho, né? Pareço até o Almirante Barroso já com esse barbão aqui. Você já participou você fez vários treinamentos de guerra, mas nunca participou de uma? Não. Nada que tenha um confronto, assim, né? O brasileiro não sabe o que é isso. Na minha época não havia esses envolvimentos essas tropas de paz, essas coisas todas, como foi no Haiti, e como a Marinha vem há muitos anos tendo uma presença permanente no Líbano. E nessa presença no Líbano, muitos mergulhadores de combate estiveram lá. Mergulhadores brasileiros foram para lá? A Marinha mantém sempre uma força, ela tem a presença no Líbano, tem uma força-tarefa de paz lá, e é comandada por um almirante brasileiro, e tem sempre um navio brasileiro. E nesse navio sempre vai um grupo de mergulhadores de combate que fica lá, fazendo algumas operações. Agora, lá no íntimo, assim, como um mergulhador de combate, você tinha vontade de ser chamado? Perdi a chance. Mas, veja, o treinamento dos mergulhadores, ele é muito próximo da realidade. 2 já morreram mergulhando, um já morreu saltando. Então, a gente é mergulhador, paraquedista, especialista em explosivos, especialista em contra-terrorismo. Então, acidentes acontecem. Tudo que já passou, teve algum lugar que marcou mais? O grupamento de mergulhadores de combate. Esse foi fora de série. Mas realmente... o que era? Era o ensinamento? Foram os desafios? Os desafios. A coisa começa com o desafio de um curso muito puxado. É um curso muito difícil de passar, como eu te falei, desde que ele existe. Eu acho que os primeiros cursaram em 1964 até hoje, apenas 260, arredondando, pessoas passaram nesse curso. Na minha turma teve muita gente que começou e apenas 4 acabaram. Tem curso que termina 1 e por aí vai. Imagina. É bem puxado o curso. O curso demora quase 1 ano letivo, é 1 ano inteiro sofrendo, sendo puxado, mas a gente, quando termina, aquilo dá uma força interior a gente, uma ideia de que a gente é capaz de fazer muita coisa que a gente não esperava. E depois virou um hobby, mergulhar? Não, depois que eu parei de mergulhar, de saltar de paraquedas e essas coisas, nunca mais eu Nunca fez por hobby, só fez a trabalho. Não, é igual você perguntar para um dentista aposentado se ele não quer extrair um dente no fim de semana como hobby, né? Eu acho que ele não vai querer. Então, eu acho que tudo na vida tem a sua fase. Depois que eu saí de lá, eu vim ser capitão dos portos aqui em Vitória e eu fui muito feliz aqui em Vitória. Eu construí essa capitania nova, vamos dizer assim,
ela foi feita na minha gestão, a maior parte da obra, e aquilo me trouxe uma alegria muito grande, uma sensação de dever cumprido, tudo isso. Os próprios mergulhadores de combate, que foram feitos para destruir, para atacar, eles de 1985 para cá, eles foram designados para ser a tropa que faria um resgate de um navio, uma plataforma de combate, ou uma plataforma de petróleo, que esteja sobre... vamos dizer, tenha sido tomada por um terrorista, por um pirata, alguma coisa assim. E aí a missão dos mergulhadores de combate é entrar lá e salvar as pessoas. Ou seja, mesmo dentro do espírito de combate, a ideia é entrar lá e salvar as pessoas e tirar essas pessoas de lá. Ele hoje trabalha com um assunto que eu posso dizer que está muito distante do brasileiro, que é o terrorismo, mas ao mesmo tempo muito próximo, é isso que eu posso dizer? Eu tenho uma empresa, eu sou empresário, e eu tenho uma empresa que trabalha basicamente em fazendo planos de segurança para instalações portuárias, navios, plataformas de petróleo e tudo mais. É claro que hoje a maior demanda é por instalações portuárias. Vamos dizer, depois daquele 11 de setembro, assim como se adotou no mundo inteiro uma série de regras para aeroportos e aviões, na área marítima foi a mesma coisa. Se adotou uma série de regras para navios, instalações portuárias, plataformas de petróleo e tudo isso. Então, tem toda uma regulamentação muito visível para avião que você vê quando vai lá no aeroporto. Tem que pelo passar, fato da gente transitar mais, né? Temos mais aeroporto. Conhecimento. Mas semelhante àquilo, tem toda uma série de regras para você, seja num navio, seja numa plataforma, seja numa instalação portuária, elas têm que ser certificadas de acordo com regras internacionais que foram internalizadas no Brasil por decretos, leis, por normas brasileiras, e que todo navio, toda plataforma, plataforma móvel, toda instalação portuária tem que ter um plano de segurança e tem que ser certificado pelo governo brasileiro e nessas normas internacionais que servem contra o terrorismo, contra a pirataria, contra o crime organizado, todas essas coisas todas. Então, o meu trabalho é fazer os planos de segurança, a coisa começa com uma análise de risco, passa por um plano de segurança e depois ajudar a instalação portuária a adotar equipamentos, procedimentos, normas internas para ser certificada ao final pelo governo brasileiro. E, na verdade, a gente vive um terrorismo no nosso dia a dia, sim, né? Sim. Civil, né? De uma coisa assim, muito diluída, né? Porque acontece no dia a dia e parece que vira senso comum, né? As violências e crimes que são cometidos pelo país inteiro. Mas a gente vive isso de fato e, como você bem disse, não temos uma força-tarefa para combater isso, né? Hoje a gente vê uma força de intervenção no Rio de Janeiro, que é composta pelo Exército, pela Marinha, pela Força Aérea, reforçada por pessoas da Polícia Federal, da Receita Federal, ou seja, tem muita gente trabalhando nisso, mas inegavelmente a gente está diante de um processo de uma guerra dissimulada, como você bem falou. Ela é dissimulada, ela já está durando muitos anos. É verdade. 60 mil pessoas morrendo por ano não é um fato normal. Eu saio na mídia, acho que esse é um número comparado ao que a gente sabe, é o número de mortes juntando Iraque, Afeganistão e mais um lugar. Todos esses países que passam por guerras. Esses países do Oriente que estão em guerra, morre menos gente do que morre no Brasil. Ou seja, assustador. É assustador. Pirataria. Pirataria. E existem piratas. Há pouco tempo, acho que um ano atrás, a gente acompanhou algo assim. Existem muitos piratas? Muito. Existe. As leis internacionais classificam
tudo que acontece em alto mar como pirataria. Nós temos piratas no Brasil? Temos. Na Amazônia é um problema seríssimo. Reportagens, eu pego essas informações de reportagens, só que eu sou sempre antenado, atento a essas informações. Organizações voltadas para a navegação no Rio Amazonas formam que o prejuízo anual da navegação amazônica já gira em torno hoje de 100 milhões de reais de prejuízo de ataques de navios piratas na Amazônia. E muita gente já morreu por causa disso. Olha, eu ficaria aqui mais tempo conversando. Roberto, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Eu só sabia das suas histórias através da sua esposa, então, olha, dividir um pouquinho ela muda um pouquinho, não sei, ela fica uma coisa glamurosa, que não é tanto assim. Isso é muito legal, foi um prazer. Que Muito bom. obrigado. Parabéns pela sua família, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E a gente continua. Quando tiver mais novidade, a gente conta aqui no meu bom, canal, pode ser? Pode ser. Então tá ótimo. Continua me acompanhando, tá? Me seguindo também.